Hoje no Estúdio Rap, Iris Abravanel, que bate um papo aqui com a gente sobre carreira, sobre a vida como mãe, a vida como empresária, como jornalista. Você tem paixão pelo jornalismo desde sempre, né? Tenho. Então, depois de atuar como professora, você já seguiu, você já ingressou no jornalismo? Como foi? Olha, não, eu comecei como professora. Sim. Até pelo fato de gostar de ensinar e gostar de trabalhar com criança também. É muito gostoso você ensinar e ver o desenvolvimento da criança. Então, eu comecei como professora, depois fui fazer jornalismo. Aí eu fiquei grávida da Daniela, interrompi e não voltei mais. Mas eu falo que eu sou uma jornalista frustrada. Por isso que eu tenho maior carinho pelo jornalista, de maior respeito, porque eu era para estar lá, entendeu? E eu me sinto eu me coloco no lugar deles e vejo que é um trabalho árduo, não é um trabalho fácil, né? Fácil. Na época que o Silvio se candidatou a presidente, na porta de casa na minha casa não tinha muro e não existia. Então era já porta de casa, tinha um jardim na frente e eles os jornalistas ficavam na porta, tinham 130 mais ou menos. Mas eu falei, poxa vida, eles estão lá esperando uma notícia, a gente não podia sair e não podia dar notícia nenhuma, porque nem nós sabíamos o que iria acontecer. E aí eu fazia, toda tarde eu preparava lanche para eles, deixava, eu sabia que tinha mulheres, minha casa fica longe de qualquer lugar para poder ter um lanche ou de banheiro. Então eu arrumava, deixava tudo preparado para os jornalistas poderem usar lá em casa. E uma vez eu pedi, eles ficavam enlouquecidos por uma foto, por uma notícia. E uma vez eu precisei ir até a Escola das Crianças, fotografar um evento, eu tinham uma apresentação, eu ia fotografar o evento. E eu pedi até para uma das jornalistas falar comigo pelo interfone, eu falei, eu preciso sair, mas eu não posso ser fotografada, eu gostaria de ir, voltar com as crianças, sem as crianças se assustarem e tal. E aí, quando eu saí, eu vi, naquela época não tinha carro blindado, os vidros eram transparentes, e eles estavam todos em fila, todos eles abaixaram as câmeras, ficaram segurando as câmeras embaixo, não tiraram nem uma foto. Eu fui e voltei. Aí você vê o respeito, quando você respeita, você é respeitado também. E isso foi muito marcante na minha vida, o respeito dos jornalistas com a nossa vida. E nós temos sido muito respeitados, porque eu acho que é essa reciprocidade que traz esse respeito. Bom, então vamos falar da novela. Claro que depois o jornalismo, né? Você escreveu também para revistas e tudo mais. É verdade. Será que foi daí, nessa sua paixão pela escrita e escrever, enfim, eu não sei nem se você tem o hábito de escrever para você mesmo, você tem diário, você já teve. Será que foi isso que te levou a assumir esse grande desafio que é de redigir, tocar à frente uma novela? Estar aqui falando com você é contra a minha natureza, porque eu escrevo melhor do que eu falo. Então, sempre quando eu precisava me expressar com alguém, não conseguia, eu escrevia. E principalmente para o meu marido. Tinha coisas que ele não conseguia entender, eu escrevia. Nossa. Aí depois eu comecei a escrever para Contigo, ele era o meu maior fã. Ele comprava toda semana, acompanhava os meus artigos. E sempre me elogiou muito na minha maneira de escrever, me expressar escrevendo. Quando eu percebi a necessidade dele de encontrar autores para o SBT, num café da tarde, que sempre à tarde a gente procura, na hora das refeições nós procuramos estar sempre juntos, mesmo trabalhando em casa os dois, aquele momento eu acho que é especial. E na hora do café da tarde eu perguntei se ele falou, e se eu escrever uma novela, o que você acha? Mas eu, assim, sabe, conversando, ele falou, boa ideia, você escreve muito bem. Eu acho que se tem uma pessoa para escrever novela é você. Você é sonhadora, você é fantasiosa, você escreve bem. Eu falei, tá bom. E como que se escreve uma novela? Como que se faz acontecer? Tá bom. Até escrever um artigo, escrever uma crônica é uma coisa. Agora, escrever uma novela é uma engenharia total,
porque na hora que eu fui, eu tinha história, eu já sabia a história que eu queria, eu tinha o ponto principal, né, o tema da história, e eu tinha que desenvolver aquela história. Aí pediram para fazer uma escaleta para contar aqui. Falei, que escaleta? O que é isso? Aí eu lembro que eu tinha uma história da Bíblia de Nabucodonosor, desde do primeiro capítulo da Bíblia até o último, contados verticalmente, né? E tinha o esqueletinho, assim. Eu falei, é isso, escaleta. Aí tirei na hora, falei assim, é isso, a escaleta é isso. Vamos pegar a história e depois vamos fazer aqui, fulano separa, aqui ele morre, a fulana morre, aqui tem um acidente, aqui nós fomos desenvolvendo assim. E assim nós começamos a fazer e desenvolver a história, né? Usando a criatividade. Não existe livro de novela que ensine você a fazer novela. Existem alguns livros em inglês de roteiro de cinema. Mas para novela não existe. Agora tem mais alguns autores que lançaram alguns livros, mas não existia nenhum livro de novela. Bom, então a gente está falando desse seu desempenho, dessa sua disposição, né, em atuar firmemente nessa área. Como escritora de novela, você já fez várias, uma das que todo mundo fala muito é Carrossel, que foi realmente assim um super sucesso em Chiquititas e tudo mais. Hoje, vamos falar hoje, eu sei que sua vida, sua rotina está uma loucura. Conta pra gente sobre esse projeto, sobre essa nova novela. Essa novela eu preparei antes de terminar Chiquititas, eu já estava preparando essa próxima novela. E eu escolhi essa novela pela atriz. Quando eu vi que era a história das irmãs gêmeas, eu falei, esse papel é para a Larissa Manoela. Não tem outra pessoa. Se ela não aceitasse, talvez eu mudasse de novela, porque eu vi a Larissa nesse papel fazendo as gêmeas e ela está fazendo muito, muito bem. Então, ela é um sucesso, ela é um exemplo de profissional e de disciplina. E a novela tem agradado porque é uma novela infantil, mas também é uma novela para adulto também. Porque hoje em dia as pessoas chegam em casa já, né, com tanta coisa da cidade, de trânsito e tal. Eu acho que é como se fosse um oásis no meio do dia turbulento dela. Então eu acho que é divertida, é gostosa de ver. É como eu estava falando agora pro Fiorese, eu gosto às vezes de assistir programas de pesca e de animais, porque relaxa. E a mesma coisa, programa com criança, programa que tem música, programa que fala de coisas boas, programa que ensina, não deixa de ser um trabalho também de contribuição social, porque sempre que a gente pode, a gente passa bons valores, ensinamentos, valores de família, de união, de superação de conflitos. Realmente você está numa fase bem família mesmo. Mas é interessante isso, porque não é só a criança que vai se sentir, assim, de fato motivada a assistir, mas os pais ali junto, como uma oportunidade, não de só unir a família, porque hoje em dia é celular, é tablet, é computador, enfim. E é um momento que eles podem partilhar, comungar juntos, né? Eles podem discutir, né, os temas polêmicos da novela também. Então, é uma fase... Eu acho que o SBT é família, né? É a televisão da família. É uma televisão... A gente tem procurado direcionar nossos programas em benefício da família. Como que você faz? Porque, pelo que eu sei, você acompanha tudo. Você não vai lá só escreve, roteiriza, enfim, e define o que vai acontecer. Você acompanha cenário, você acompanha a gravação, você, enfim... Figurino, tudo muito de perto, toca, vai, vê, observa. Como é pegar uma trama daqui, uma trama de lá, um acontecimento que está para acontecer, relacionar com o passado? São vários núcleos, não sei. São núcleos. E como você... Juntar tudo isso? Juntar tudo isso e como é ver isso pronto num capítulo. Quando você está no sofá da sua casa por exemplo, assistindo. Essa novela, Cúmplices, é um remake e a original tem 120 e poucos capítulos, mas na verdade são apenas 90 aproveitáveis. E nós tivemos que transformar em 250. Então nós tivemos que criar vários núcleos.
vários personagens para poder dar conta desses 250 capítulos. E a gente procura também passar um pouquinho da vida da gente para você se encaixar dentro dos núcleos, né? Então, o nome, por exemplo, dos personagens, nós temos muita liberdade para mexer na novela. A Televisa nos dá muita liberdade. Então, a gente pode desmontar toda, montar outra vez, tirar aquilo que não serve e acrescentar as nossas ideias. Por exemplo, tem o núcleo dos italianos. Vamos pegar o núcleo dos italianos, que eu amo de paixão. O Giuseppe era o meu nono, né? Então, e a Fiorina era a minha nona. Então, o jeito deles falarem, a minha nona era mais mandona. Então, os conflitos dele, eu me identifico muito. À medida que você vai se identificando, a história vai fluindo. A Nina é minha mãe. A hora que você assistir a novela, você vai começar a identificar os personagens. Eu coloquei o nome da Rebeca, né, da minha filha, que é uma mulher que vai à luta, batalhadora, e corre o risco, não tem medo, destemida, enfrenta as dificuldades. E assim como eu coloco os meus personagens, a minha equipe também, eles colocam algumas coisas. Os animais. Então, tem alguns da minha equipe que se identificam, assim, que amam fazer as cenas com os animais, porque os animais, eles pensam, né? Então, eles são muito ativos, né? Eles são personagens, assim, incríveis na história. E assim nós vamos desenvolvendo os núcleos. Tem o Theo, que é cego. A gente procura lidar também com a superação, com essa questão da inclusão social. Da inclusão também, social. Né? Tema recorrente. E a gente procura, dentro da novela, passar aquilo. O que de melhor a gente pode passar para o telespectador. O que eu queria, o que eu quero que passe, que a minha família absorva de melhor através da tela, da telinha, da telona, né, da televisão, o que eu quero para minha família, eu quero que a novela entre e as pessoas possam usufruir. Terminar a novela e falar que bom, até dançar, sabe? Tem filmes e histórias que você vê que você dança, canta junto. Eu quero que as crianças cantem e dancem junto com o cúmplice de um resgate. Você já se viu em algum personagem? Eu acho que a gente se vê um pouquinho em cada um deles, né? Porque na hora que você escreve, você precisa se colocar, né? Você precisa vestir a roupa do personagem para fazer. Então, sempre tem um pouquinho da gente. E o bom de trabalhar a equipe é que tem um pouquinho de cada um. Né? Então, eu posso perceber, a gente pode perceber, às vezes eu estou vendo uma cena, eu falei, essa cena aí quem fez foi o Gustavo, essa quem fez foi a Rita. Claro, eles começaram comigo, a gente se conhece muito bem, né? E você tem algum sonho que você ainda não conquistou? Bom, o meu sonho é ver as mulheres cada vez mais emancipadas, valorizadas e sem culpa, trabalhando fora e sem culpa. A mulher que contribui com a sua casa, a autoestima dela melhora, mas ela não pode sentir culpa. Então, eu quero fazer um trabalho em relação a isso, com as mulheres. Eu não sei ainda o que é, mas eu quero fazer. É um projeto que assim como eu faço palestras com os pais dos atores mirins, eu queria fazer um projeto para conversar com essas mulheres e passar valores e vontades e desejos e desafios para que elas possam sair do círculo vicioso, muitas delas que se encontram, e florescer ainda. Eu acho que eu não sei ainda o que é, mas eu tenho muita vontade de trabalhar para as mulheres. Eu acho que você já começou a fazer isso agora. Que bom, que bom. Abrindo e partilhando isso aqui com a gente. Que bom. Obrigada pela sua visita. Sempre que você estiver aqui em Alphaville, eu sei que você vem com frequência para cá, passa aqui no Alpha Channel, sempre de portas abertas para você, para tomar um café, bater um papo e vir aqui no estúdio de novo, porque eu tenho certeza que tem muita história para contar. Que bom, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, muito obrigada até a a vocês. próxima. Até a próxima.